É um pouco difícil definir felicidade sem pensar em- no que eu tava sentindo pra estar feliz, sabe? Então faz sentido o que você disse. Então, por exemplo, geralmente eu tô feliz quando eu tô me sentindo confiante. Tô me sentindo Uhum, vivo, assim, nesse sentido, sabe? uhum. Então, realmente, a felicidade por si só, você não sente ela por si só, né? Do nada, assim, estou feliz. É, isso é prazer. Algo externo produz essa emoção. Isso não é um estado natural, isso é um estado induzido. Tu tem contato com um bebezinho, você já Aham. tem. Tá. Tem um sobrinho, acabou de nascer praticamente, tem um ano. Isso. E quando ele não está com uma dor física, que seria uma reação instintiva do corpo, tu já viu esse bebezinho triste, Não. deprimido? Por quê? Porque ele vive nesse estado natural, né? Então, às vezes vê ele deitadinho olhando por nada e daí bate as mãozinhas e parece que tu vê que há uma vida, que há uma alegria, que há e esse é o nosso estado natural. Porque isso as pessoas muitas vezes confundem muito. Se você estudar verdadeiramente o que Jesus dizia, ele dizia o seguinte, que se você quiser entrar no reino dos céus, você precisa ser como uma criança. Por quê? Não é a inocência da criança, mas é esse deslumbre que a criança Uhum. sente e tem simplesmente por estar viva. Esse bebezinho de um ano, de meio ano, por que, que ele estaria feliz? Pois é. Entendeu? Mas a gente. É possível sentir isso, cara, depois de adulto, depois de ter passado por todos os traumas, depois de ter criado o corpo de dor, Uhum. todas essas coisas. Não... É possível voltar a ter essa sensação de vislumbre, de deslumbramento? Eu sinto que essa sensação de vislumbre, pelo menos pra mim, é, esse wonder, né? Essa coisa, Uhum. ele. Isso para mim, é uma escolha. Eu consigo me sentir assim. Mas eu fico com medo de. Que eu fico muito exposto, eu acho. Fico muito Vulnerável. vulnerável. É. E muitas pessoas pensam que, poxa, se eu parar de pensar, eu vou virar uma beterraba, um repolho, porque eu não vou fazer mais nada. Mas é muito diferente. Por quê? Porque o que passa a se manifestar através de nós é a vida em si. O que é a vida em si? Isso parece uma conversa um pouco de doido, por quê? Mas o que é a vida, se manifestar a vida? A vida é o aspecto sem forma que existe em nós. O que é o aspecto sem forma? A mente não consegue ter acesso à vida, entendeu? A mente não consegue ter acesso à vida. E quando você se perde na mente, nós estamos falando de felicidade e de sofrimento. Quando você se perde na mente, você cria muito sofrimento. O que são sofrimentos, para definir? Ressentimento é um sofrimento, você fica ressentido porque alguém fez alguma coisa, deixou de fazer. Mágoa, ciúme. Ciúme é um sofrimento terrível. Inveja. Pensou uma pessoa tomada pela inveja, como ela sofre. Às vezes a gente acha que isso é maldade, mas a pessoa ela não tem controle sobre a inveja. O que mais? Ansiedade. Uma pessoa ansiosa. Medo, a sensação de incapacidade. A sensação de insuficiência. Isso cria um sofrimento terrível. Sim. Você acha que você ainda não é o suficiente. A sensação de incompletude. Você sempre acha que falta alguma coisa para te completar. Essa sensação Eu sou assim. é? Aham. Essa sensação de vazio. E eu vou te dizer uma coisa. Tudo isso nasce de uma única coisa, que é a identificação com o pensamento.
Tu sabe por que você não se sente completo? Não. Gostaria de saber. Porque falta uma metade. Mas não é a metade que é a alma gêmea ou a cara metade. Falta a metade de você. O que é a metade de você? Você não consegue mais sentir a vida. O que seria sentir a vida? É você entender que você não é o teu corpo, que você não é o teu pensamento, que tu não é os teus traumas do passado, que tu não é as conquistas do futuro, tu não é nada disso. O que tu é? Aí nós voltamos para aquela velha conversa do nosso podcast passado. Tu é um estado de presença, tu é uma consciência no mundo. Tu é um campo de infinitas possibilidades. E tu tá aberto a isso. Aí a vida se torna um deslumbre. Mas quando tu te fecha numa perspectiva limitada de vida, aí tu começa a esperar que a vida seja de acordo com a tua expectativa. E o que acontece? Quando tu te identifica com o pensamento, onde é que fica a tua natureza essencial? Aquela parte mais profunda da vida. E aí eu vou voltar, eu vou fazer umas perguntas para você. Tá bom. Tu acredita na Bíblia? O que significa acreditar? Tipo assim, eu acredito 100% em tudo que tá escrito ali, que aconteceu daquela forma? Por exemplo, a Bíblia ela é tida como um manual sagrado de como viver a vida baseado em princípios estabelecidos por Deus. Nesse sentido, cara, eu acho que é um ótimo manual. Tá. Eu acredito nisso. E o que você me diz em relação ao que aconteceu no Jardim do Éden? Eu não acho que aconteceu. Hã? Eu não acho que aconteceu. Não acredito. Mas qual o sentido disso? Está escrito lá. Né? O que aconteceu? Vamos recapitular? Vamos. Adão e Eva viviam no paraíso, no Jardim do Éden. E eles viviam com Deus. Conversavam com Deus, passeavam, né? E Deus explicava as coisas. E entre essas explicações ele disse, ó, tá vendo aquela árvore ali? Aquilo é a árvore do conhecimento. É a árvore do bem e do mal. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Não comam desse fruto. Porque se você comer o fruto da árvore do conhecimento, fruto do bem e do mal, vocês vão morrer. Pronto, então quando Deus fala isso para Adão e Eva, eu paro e eu pergunto, por que cargas d'água tinha uma árvore com fruto proibido no Jardim do Éden? E por que cargas d'água essa árvore era a árvore do conhecimento? Aí já começa a ficar grilado. E aí, por que cargas d'água, se Adão e Eva comerem a fruta da árvore do conhecimento, por que cargas d'água eles morreriam? Não é o conhecimento uma coisa boa? Não é o conhecimento algo que Deus nos deu essa capacidade? Por que ele colocaria, por exemplo, qual é que seria o sentido de colocar uma árvore do fruto proibido ali no meio do jardim? E ainda a árvore do conhecimento. E aí, pior que isso, por que cargas d'água ele deixou uma serpente tagarela ficar fuxicando no ouvido de Eva? Coma, coma. Não, mas nós vamos morrer. Que morrer que nada, vocês vão ficar que nem ele. Zunindo no ouvido o tempo todo. E aí, Adão e Eva acabaram comendo a fruta do conhecimento. E Deus tinha dito, vocês vão morrer. Mas eles não morreram. O que aconteceu com Adão e Eva?
eles se sentiram nus. Eles se sentiram com vergonha. A vergonha é um sentimento que não existe no isolamento. Tu não tem vergonha de ti. Quando tu sente vergonha, tu tem vergonha de ti Na visão do outro. em relação a uma outra pessoa, né? Se tu tá nu dentro do quarto, sozinho, tá tudo bem. Mas se tiver uma outra pessoa, tu fica envergonhado. Ainda mais se não houver intimidade com essa pessoa. Então, o que acontece? Primeiro ponto. Adão e Eva se sentiram nus, envergonhados. E aí eles foram e se esconderam de Deus. E Deus, que é onipresente, ele não conseguiu ver os dois atrás de uma moita, né? Então ele perguntou: onde é que vocês estão? Aí eles disseram: nós estamos com vergonha, nós nos escondemos. E aí Deus teria dito: vocês fizeram alguma coisa que não deveriam. Então essa história toda, ela culminou numa doutrina chamada pecado original. E qual seria esse pecado original? O fato do homem ter sido desobediente a Deus. E isso fez com que o homem fosse expulso do paraíso. E aí ele viveria em dor e em sofrimento. Então existem muitas religiões, cada uma tem sua interpretação e está tudo bem. Mas eu tenho a minha interpretação. E se todo mundo tem as dele, eu tenho o direito de ter a minha. Qual é a minha interpretação? O nosso maior sofrimento é o sofrimento causado pela perda da intimidade com Deus. E essa perda de intimidade com Deus, ela aconteceu no Jardim do Éden. Não no lugar, porque o Jardim do Éden é um estado de graça, é um estado de felicidade. Quando o homem come a fruta do conhecimento, o que acontece quando você toma os teus suplementos? De certa forma, você se torna isso. Sim. Então, o que acontece? Quando o homem comeu a fruta do conhecimento, ele passou a se identificar com o conhecimento. Essa identificação com o conhecimento, ela criou essa perda de intimidade com Deus. Por quê? Porque quando você se identifica com o conhecimento, você extrai uma noção de eu desse conhecimento. Você cria um eu baseado nesse conhecimento. E o que é esse conhecimento? Não é o que você estuda nos livros de geografia. Não é o que você estuda nos livros de matemática. Não é desse conhecimento que eu estou falando. Eu estou falando no conhecimento como noção de eu, sobre quem você é verdadeiramente. Você acredita que você não é capaz. Você acredita que você não é muito inteligente, que você não é bonito, que você não é digno de amor. E todas essas crenças você pega e você formula, são 7, 8 crenças que são as crenças padrões. Tu usa todas essas crenças e tu cria um eu baseado nisso. Você não é esse conjunto de crenças, você não é os seus traumas do passado. Mas se você se identifica com eles, você perde essa noção de quem você verdadeiramente é. Você perde a percepção daquilo que você verdadeiramente é. Que é aquilo que o bebezinho ele já é. Só que ele não construiu ainda essa noção de eu. E isso não é uma coisa que eu tirei do espaço. Isso aí eu aprendi com uma teoria de 2 cientistas chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela, que escreveram uma teoria chamada a Teoria da Cognição de Santiago. E eles falaram nessa teoria que nós usamos a mesma criatividade, a mesma habilidade que nós temos para criar ferramentas, que nem uma xícara, coisa assim, para nos auxiliar. Nós usamos essa mesma capacidade criativa
para criar um eu à parte daquilo que nós somos. E se é um eu à parte daquilo que nós somos, não é o que nós somos. É um eu à parte. E se você cria um eu à parte daquilo que você é, então você cria, isso é um falso eu.